você trabalhar o seu material, para você compreender como isso funcionava. Porque senão fica um discurso muito chapado, muito por cima, sem olhar a vida, a dinâmica da vida. E muitas vezes essas ligações eram feitas através de políticas de casamento, né? Casamento entre famílias, até porque não era um casamento apenas pautado na ideia de amor, pelo menos do amor romântico do século XIX, mas era um casamento que levava em consideração vários fatores para essa união. Dentre eles, a possibilidade de reprodução do patrimônio daquela família, da manutenção da propriedade, do status, do nome de uma família. Não é à toa que nós vamos observar muitas famílias aqui em Campos que os casamentos eram feitos no interior dela. E eu vou falar também rapidamente sobre isso. E esses casamentos endogâmicos, o casamento feito por dentro, eram casamentos de tios, de sobrinhas, primos entre eles, e era uma forma que a família tinha de manter o seu status, o seu poder simbólico, de certa forma, restrito ao âmbito familiar e ter um controle também sobre a reprodução do seu patrimônio. Pois bem, eu vou pedir a... eu estava precisando do... Se bem que não vai fazer muita diferença, mas eu ia colocar para vocês ali o documento do qual eu estou partindo. Exatamente. Esse documento aí, eu estou partindo desse documento para fazer essa problematização da narrativa do século XIX. Esse documento é a tal representação escrita pela Câmara Municipal de Campos, né, e que vai ser enviada ao Senado com a solicitação, com a proposta de Campos vir a se tornar a capital de uma nova província. Isso é bem complicado e vou dizer por quê. Primeiramente, quem está à frente dessa proposta, em 1855, é a Câmara Municipal e os chamados homens bons. Quem são os homens bons? São todos aqueles sujeitos, cidadãos livres, que detêm os chamados princípios cabedais para exercer cargo de governança. Propriedade, nome, tradição, família, vizinhança, reconhecimento e, principalmente, o que eu considero assim mais importante, que o outro te reconheça como igual. Eles, entre eles, reconheciam quem era quem. Então, por mais que você tivesse esses fatores e não fosse reconhecido, evidentemente que você não faria parte desse grupo que nós chamamos de homens bons. Alguns autores também chamam de nobreza da terra, cada um utiliza às vezes termos, mas aí são termos que às vezes eles se diferem. Mas, de forma geral, os homens bons são esses homens que exercem cargos de governança. E aqui em Campos, você tem, ao longo do século XIX, várias famílias que controlam os cargos de governança. Essa percepção que nós temos de que a política de Campos ainda atualmente fica no controle de determinados grupos de famílias, isso já estava presente ali na virada do século XVIII para o século XIX. No caso das câmaras municipais, nós tínhamos aqui o chamado Senado da Câmara, controlado por grupos de família, como a família do Caldas Viana, Ribeiro de Castro, Carneiro Silva, a família Baltazar, Caetano. Você tem um grupo de famílias e você vai acompanhando nos documentos, você vai percebendo. O avô foi vereador, ocupou cargos de governanças ou ocupou então posições dentro das ordenanças militares. O filho também vai ocupar cargos. O neto vai ocupar cargos. Então você acompanha 50 anos, você vê os mesmos sobrenomes. E quando você busca a caracterização, a composição social desses vereadores, são eles, em sua grande parte, proprietários de terra, de escravos, comerciantes e também profissionais liberais, principalmente na área do direito e da medicina. Você tem um ou outro comerciante menos abastado que consegue cair no gosto popular, também chega à Câmara dos Vereadores e dali ele faz uma cadeira. Em alguns casos, você tem vereadores que conseguem estender o seu capital político para o provincial. Eles conseguem se tornar deputados. Nós temos um caso aqui da família Caldas Viana, e que foi uma família que em 1844, uma família que a gente poderia apanhar para estudar as conexões. O filho se tornou ministro da economia, um dos filhos, o outro se tornou presidente da província e um terceiro fiscal de renda. Eles estavam em níveis diferentes, mas estabelecendo conexões com outras famílias do Império, pelo menos o que estava na província e aquele que estava lá ocupando o cargo de ministro. O que significa que era uma família que saiu desse espaço apenas local
E através de boas relações, através desse reconhecimento dos cabedais, ele se estende numa rede para exercer influência em outro lugar. Tanto é que esse que se tornou presidente da província, e na época o presidente da província era nomeado, ele conseguiu a nomeação via o irmão dele, que era ministro da economia. Por sua vez, ele conseguiu o cargo de fiscal aqui, conseguiu via os dois irmãos. Então você vê como que um irmão puxa o outro. Essa prática de redes clientelares é algo que vem desde o antigo regime português e que se espraia aqui no Brasil no período colonial e, de certa forma, também no período do Império. No Império também as redes clientelares são imensas. Quando você pesquisa, é porque tem pouca pesquisa sobre como se davam essas eleições aqui dos vereadores. Eu tenho muito material, não tive tempo de sentar para trabalhar só sobre isso. Porque a gente tem listas de votantes, você tem número de votos e etc e tal. É possível, a partir desse material, você tentar entender como que se dava esse jogo para conseguir os votos. Era um voto censitário, muita gente não votava, evidentemente que dependia da renda, mas não era uma renda tão alta assim, ao contrário do que muita gente pensa. Era uma renda possível, mas há um grupo que vota sempre naqueles candidatos e há candidatos que trocam com esses grupos algumas vantagens. É uma política, de certa forma, de mercê, que vem do alto, esses favores que são realizados no alto e que vão sendo escalonados até chegar ao local. Tá? Então isso é muito recorrente aqui. Então, na característica desses homens bons aqui da nossa terra, lembrar que tem esses princípios de cavidade, a propriedade, o reconhecimento de participar de uma mesma classe e, ao mesmo tempo, levar em consideração o fato de que todos eles, ou pelo menos uma parte significativa deles, é formado por proprietários de terra, de escravos e de boas, aspas, boas famílias. Pois bem, então, quando eu falei aqui para vocês que você tem um grupo de família que controla, eu vou apanhar alguns casos para dar exemplo para vocês dentro do meu trabalho, como que eu vim problematizando esse movimento político aqui na região. Pois bem, quando a gente trabalha com essa primeira metade do século XIX, a gente tem que levar em consideração todas as transformações políticas pelas quais o Brasil passou até 1850, no período de modernização do Império. Nesse período de modernização do Império, é justamente nesse período que Campos ambiciona se tornar a capital de uma província. Aí você pergunta, de onde que vem esse desejo de ser capital de uma província? Isso pode ser rastreado dentro de uma perspectiva até de longa duração. Vou exagerar um pouco no termo longa duração, mas eu acho que é um pouco de uma permanência. Porque se você olhar retrospectivamente e numa perspectiva longitudinal, você vai ver que Campos, ou a Vila de São Salvador, lá atrás, ela vai passar por muitas modificações. Digamos, essa região começa como capitania de São Tomé, deixa de ser capitania de São Tomé para cair na alçada do Rio de Janeiro. Sai da alçada do Rio de Janeiro e vira capitania da Paraíba do Sul. Da capitania da Paraíba do Sul, os conflitos fundiários do século XVIII levaram ao desmonte da capitania e entregaram o distrito de Campos para o Espírito Santo. E Campos passou a viver uma situação ambígua. Campos era tanto do Rio de Janeiro quanto do Espírito Santo. Do ponto de vista administrativo jurídico, era mais do Espírito Santo. Do ponto de vista econômico e militar, Campos era mais do Rio de Janeiro. Porém, a elite local construiu um discurso de que Campos era só do Rio de Janeiro, que Campos não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Portanto, Campos fica de mais ou menos 1753 até 1832 para 35 com um distrito pertencente ao Espírito Santo e à Vitória. Tanto é que Campos estava submetido à comarca de Vitória. Mas aí vem alguns problemas. Quais? Campos era muito rico. Era uma vila muito rica e Vitória era uma vila... Não é que Vitória fosse pobre, mas quando comparada a Campos, ficava um pouco aquém nos seus rendimentos, nas suas condições. Portanto, Campos pagava alguns tributos à Vitória e a Câmara daqui, principalmente os homens bons, reclamavam muito disso. E diziam que esse pagamento de tributo era pesado, dificultava o crescimento da região e negava algo que para eles era assim, transparente. Campos se identificava com o Rio de Janeiro. Tanto é que nos vários documentos que eu encontrei, esse é o discurso que vai ser colocado pela elite local.
Campos pertence ao Rio. Campos faz comércio com o Rio. Campos tem relações com o Rio. Gente, Campos é Rio. Campos nada tem a ver com Vitória. E aí eles diziam, olha, qual é o problema de se ligar a Vitória? Primeiro, os índios botocudos que estão nas estradas, antropófagos que comem as pessoas, a gente não pode ir lá. Segundo, quando a gente vai a Vitória, os capixabas olham de lado para a gente e querem nos atacar. Porque sabem que somos ricos e, como ricos, na verdade, causamos uma certa ciumeira. Terceiro, Campos não tem comércio com o Espírito Santo. Campos tem comércio com o Rio de Janeiro. E realmente o grande comércio de Campos era com o Rio de Janeiro. Todos os trabalhos que estão sendo produzidos mostram que o comércio de cabotagem, nessa primeira metade do século XIX, feito, né, com o Rio de Janeiro, tendo o Rio de Janeiro como centro difusor, principalmente de Campos, Campos vendeu muito açúcar, muito aguardente, um pouco de feijão e um pouco de milho, que é o que a gente encontra lá nos vestígios. E Campos recebia o quê? Campos recebia muitos escravos. Nas entradas e saídas do navio você encontra muitos escravos sendo vendidos para cá, vinho, carne seca e rosca. Aí os alunos perguntam assim, mas rosca? Por que vendia rosca? Eu falei, eu acho que pode ser farinha de trigo, que eles chamavam de rosca, não é uma coisa a se pesquisar, se eram roscas mesmo, se não eram, mas em vários registros eu encontro sacos e sacos de roscas que estavam vindo para cá. Eu não sei, alguma coisa mesmo, a se discutir, até porque a viagem era uma viagem longa, uma viagem que durava de 2 a 7 dias de Campos ao Rio, dependendo do tipo de cabotagem que viesse a ser feita, parando em Macaé, parando em Cabo Frio, seja lá onde for, eles iam até chegar ao Rio de Janeiro. Então, há um discurso da elite de que Campos não pertenceria ao Espírito Santo. Tanto é que por volta de 1832, Campos consegue se desvencilhar. Mas como que Campos consegue se desvencilhar do Espírito Santo, se desmembrar? Esse processo começa bem antes. Ele começa já por volta de 1820, pelo menos nos documentos, 1820 é uma data assim, que dá para precisar. Nos documentos, você encontra uma carta enviada por um grupo de militares aqui de Campos, militares de baixa patente, digamos assim, que diante da Revolução do Porto, é uma revolução liberal para Portugal, mas não tão liberal assim para o Brasil, eles mandam uma carta para lá dizendo que Campos, a Vila de São Salvador, que ainda não era cidade, que a Vila de São Salvador apoiaria a Revolução do Porto, estaria junto com as cortes portuguesas, mas em troca Campos pedia para se desvencilhar do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ouça, do Rio de Janeiro, porque havia uma exploração dos comerciantes do Rio, dos empresários do Rio, em cima dos produtores de açúcar daqui, e que contava com o apoio de uma elite política aqui da região que tirava proveito disso. Então esses pequenos dizem assim, queremos ficar livres do Rio de Janeiro. E Campos poderia se tornar uma vila provincial, ou melhor, uma vila constitucional. Campos ficaria livre do Rio, uma vila independente ligada diretamente a Lisboa, as cortes, mas poderia ter uma certa autonomia. Só que eles foram sufocados, você tem aqui o grupo político local que ficou contra, no primeiro momento ficaram a favor desse discurso deles, mas no segundo momento, na contraofensiva do Pedro I, né, naquele absolutismo, eles acabam prendendo esses sargentos, majores, eles são levados para o Rio de Janeiro para serem julgados e, de alguma forma, essa expectativa de se tornar uma vila constitucional independente do Rio de Janeiro cai por terra. E a partir daí começa a construir cada vez mais o discurso de que Campos não precisa dessa autonomia, precisa se ligar ao Rio de Janeiro. E aí a gente precisa entender uma coisa, o que está acontecendo nesse momento? Nós temos várias etapas aí políticas, nós temos aquela discussão sobre, é que não há muito tempo, eu fico preocupado, liberais moderados e liberais exaltados, depois nós temos regressistas, progressistas, conservadores, liberais independentes. Todas essas facções políticas atravessaram aqui essa região, né? Principalmente aqui a vila, e muitos desses vereadores, ou camaristas, ou o que a gente poderia chamar de esses homens bons, eles se posicionavam nesses alinhamentos políticos, né? Eles se alinhavam aí, ou com um, ou com o outro, e etc. E tal. Então, nesse período de 20, quando Campos pede para ter autonomia, e esses sargentos são presos,
coronel que ficou aqui, que comandava, mandou prendê-los, né? A alta patente aqui não concordava com eles. Então, no fim das contas, o que acontece? Eles se aliam ao Pedro I, apoiam a independência, e tem uma carta que eu encontro, uma representação que Campos manda para o imperador, dizendo parabéns pela coragem, tudo, o Brasil precisa ficar independente, e é bom lembrar que não existia Brasil, né? Então, quando a gente fala América Portuguesa, a gente não fala Brasil, né? Porque na verdade não há independência, não há nação ainda. Nós estamos falando aqui de uma América Portuguesa fragmentada por regiões com suas identidades. Tanto é que essa artificialidade de nação vai ser construída ao longo do tempo. Então Campos manda para lá, quando eu falo Campos, é a Câmara Municipal, manda para lá uma representação dizendo o seguinte: olha, parabéns, nós apoiamos, estamos com vocês, que linda independência, e coloca independência em letras garrafais, sabe? Dependência, a independência é tudo. E por falar em liberdade, talvez fosse interessante agora a gente falar também da necessidade da liberdade de Campos. Campos precisa se libertar do Espírito Santo. Aí começa a ladainha. O Espírito Santo é pobre, o Espírito Santo é lugar de bandido, o Espírito Santo é lugar de índio botocudo. Aí começa uma ladainha que vem em todas as cartas. E no final é assinada por todos esses homens bons, vereadores. Tanto é que tem uma das cartas, vai com mais de 100 e poucas assinaturas. Nem sempre dá para identificar todo mundo e sua origem social, porque faltam documentos para isso. Alguns a gente consegue cruzar, fazer uma triangulação de documentos e perceber quem é quem, mas nem sempre dá. Então, a partir de 1820, principalmente depois de 22, começam várias cartas e as expressões que a Câmara daqui começa a exercer para se desmembrar do Espírito Santo e se anexar ao Rio de Janeiro. E construindo para isso um discurso, e a gente está trabalhando no discurso sentido, um sentido que passa essa ideia de que nós somos, aspas, né, cariocas, nós somos do Rio de Janeiro, nós somos parte do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, e o restante da população? Acho que tem pessoas que não estavam nem aí para isso, tem pessoas que não tinham nem noção se estava lá, se estava lá, estavam vivendo o seu drama cotidiano do dia a dia. E me parece que esse discurso é um discurso que interessava principalmente a nossa elite política. E aí eu aponto ali, que aí a gente conta na parte, né, do historiador, a gente vê que aponta algumas respostas. Eu desconfio que nesse momento que começa a se formar as assembleias provinciais, a Assembleia Geral, o que os vereadores começam a perceber é que o Espírito Santo era uma capitania e uma província sem grande expressão nacional. Tanto é que o Espírito Santo tinha direito a um deputado. Campos era o maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Tanto é que Campos conseguia eleger os seus candidatos. O primeiro deputado que vai representar a região no Congresso e também na Assembleia Provincial era de Campos. O Bernardino, José Bernardino Pereira. O José Bernardino, ele era campista, saiu daqui no início do século XIX, foi estudar em Coimbra, se formou em Direito, voltou, conseguiu cargo no Estado, porque era muito comum, né, os filhos das elites letrados ocuparem cargos de letra, né, aquela coisa, vem trabalhar como juiz de fora, vem trabalhar como promotor, vem trabalhar como defensor, etc. e tal. Ele conseguiu esse cargo, e na hora das eleições aqui, ele conseguiu também ser eleito. E aí começa a haver uma polêmica do Espírito Santo com Campos, de que o Bernardino estava lá para representar os interesses daqui, e não necessariamente de lá. E Campos dizendo ao contrário, que precisava ficar livre do Espírito Santo porque não tinha direito, porque na hora de votar sempre perdia, e não perdia. E você vê que são discursos que são construídos para legitimar uma proposta. E a proposta qual é? O que dá para perceber, e que fica muito claro, principalmente a partir de 1834, depois do ato adicional, é que quando você cria a província do Rio de Janeiro, se Campos fizesse parte da província do Rio de Janeiro, o número de votos que nós tínhamos aqui teria um peso significativo na corte que não teria no Espírito Santo. É uma questão de usar o capital eleitoral para adquirir o quê? O capital político. Esse capital eleitoral que estava aqui, estando no Espírito Santo, não representava em última instância capital político. Estando no Rio de Janeiro, representava capital político. Por quê? Porque aqui você tinha, Campos era, se não me engano, o segundo ou terceiro colégio eleitoral do Rio.
Era um colégio eleitoral importantíssimo, com um número de votos, assim, porque Campos tinha uma boa população. Tanto é que os discursos que a elite local produzia eram sempre discurso. Toda a carta que você põe, pelo menos a maioria delas, vem assim: Campos, cidade populosa, rica, civilizada. Tudo que não era. Populosa, sim. Rica, não para todos. E civilizada, vamos discutir o que é. Isso aí é uma questão a ser discutida. Esse era o tipo de representação que foi construída, repetida. E era uma cidade negra. Era uma cidade que, desde os primórdios do século XIX, a mais de 50% da população de Campos era negra. O medo do haitianismo aqui era algo assim presente para essa elite política. A gente escreveu até um artigo agora há pouco tempo, se foi o meu com a Rafaela ou foi o outro, em que a gente trata disso, de como o medo da rebelião escrava, era uma constante para a nossa elite política local. Esses homens bons morriam de medo, porque eles sabiam que, em termos numéricos, os escravos eram maioria. E eles não deteriam se fosse uma rebelião assim, generalizada. E é muito interessante que, quando as cortes portuguesas fizeram lá a Revolução do Porto e mandaram para cá uma Constituição ou um projeto de Constituição, quando esse projeto de Constituição chegou em Campos, a ideia que as pessoas tinham era: a Constituição em Portugal representa a liberdade, agora o rei tem que respeitar a Constituição. É a liberdade, mas cada um se apropriou da ideia de liberdade de uma maneira. Você encontra isso muito nos documentos. Nesse momento chegou a haver ameaça de rebeliões escravas aqui na região, porque alguns escravos entendiam que liberdade da Constituição incluía eles, que agora não haveria mais euforia. Gente que pagava altos impostos entendeu que não precisava mais pagar impostos, que a liberdade acabaram com os impostos. O fisco agora não existe. Então, esses homens bons aqui da Campos chegaram a mandar uma carta para a corte pedindo a vinda de um exército para conter essas manifestações, porque eles começaram a perceber que havia um murmurinho muito grande de todo mundo querendo e fazendo uso da liberdade como imaginado, e isso poderia representar uma ameaça à liberdade deles, à casa, à propriedade, seja lá o que for. Então, voltando então só para recapitular, quando chega em 1822, constrói-se esse discurso de que Campos está linkado com o Rio de Janeiro e começa a haver a pressão. Bernardino é eleito, né, na primeira legislatura. Ele não consegue emplacar o projeto de Campos ser desmembrado do Espírito Santo. Ele lançou um livro, esse livro eu achei, li o livro dele inteiro, esboços, depois eu vou passar para vocês. É porque muita coisa e não dá para registrar tantos nomes, mas é esboço sobre a vila de São Salvador e os problemas, os desafios que a vila tem que enfrentar. É um livro sobre os desafios que a vila enfrenta. No final do livro dele, ele diz o seguinte: Campos enfrenta vários problemas. Distribuição da terra, Seis Marias, monopólio de terra, ele vai criticando tudo. Questão da educação, falta de educação para os jovens, problema da cabotagem, porque a gente tem um sério problema para escoar a produção, tanto é que o canal Campos Macaé foi pensado muito em função do escoamento da produção, que pelo porto de São João da Barra era muito complicado. Ele vai colocando todos esses problemas. E no final ele diz assim: eu tenho algumas soluções, eu apresento algumas soluções. Aí ele vai dizendo: escola, distribuir melhor a terra, etc. Ele tem uns pensamentos interessantes para ela. Aí, ele, num dado momento, ele fala assim: e uma solução importantíssima, com a qual ele fecha. Qual? Campos virá a capital do Espírito Santo. Campos ser a comarca, cabeça de comarca e capital do Espírito Santo. Aí você vai falar assim: era só uma viagem dele, num livro que ele escreveu. Depois eu descobri uns documentos lá na Biblioteca Nacional, na qual ele se articulava com outros deputados num projeto para Campos ser capital de uma província. Isso em 1831. Esse debate retorna em 1855, com força. Não é que ele tenha saído da pauta, mas ele esfriou, mas depois retorna com força total. Em 1855, quando esse projeto retorna, aí Campos consegue lá em 1832 se desmembrar do Espírito Santo, através do projeto. Não foi fácil, porque teve empate na primeira votação. Metade dos deputados ficaram a favor de
Campos permaneceu no Espírito Santo. Um deles chegou a propor que Campos virasse realmente a capital do Espírito Santo. E outra metade que Campos deveria ir para o Rio de Janeiro. Evidentemente que o presidente da província do Espírito Santo ficou contrário, queria que Campos permanecesse no Espírito Santo, alegou justamente que o Espírito Santo era uma província pobre, dependia desse recurso. No final das contas, Campos foi desmembrado e anexado ao Rio de Janeiro, e o colégio eleitoral de Campos sai do Espírito Santo e vai para onde? Para o Rio de Janeiro. Aí vocês começam a entender por que Campos começou a receber muito investimento também. Porque aí você vai começar a entender o canal Campos Macaé, as reformas, templos, etc. e tal, que vai ser articulado através da política. Isso vai ser conseguido através da política. Quando chega em 1855, me parece que a elite local percebe que o interessante seria voltar e buscar para Campos um status de província, porque Campos sempre disputou com Niterói esse papel. Só que quando vem o ato adicional de 1834, Niterói se torna a capital da província do Rio de Janeiro, não Campos. Eles não queriam interiorizar essa capital, até porque o interessante era permanecer nesse momento lá próximo ao Rio de Janeiro, onde estava a elite principal e onde estava a expansão do café nesse momento. Agora entender que em 1855 dizem assim, a Campos não conseguiu aprovar o projeto de 1855 por causa da peste, porque rolou uma peste, etc e tal, papapá. Matou muita gente, aí meio que desconcentrou, desorganizou. Eu particularmente acho que não foi exatamente o problema da peste. Quando você vai para a historiografia, o que você percebe? Todo trabalho historiográfico, existem alguns trabalhos historiográficos que mostram que só 2 províncias foram criadas ao longo do século XIX. A província do Paraná e da Amazônia. E as 2 foram criadas porque elas contaram com força política. E não só força política, elas contaram também com uma conjuntura internacional que colaborou para isso. Por quê? Porque para você transformar uma cidade numa província, você teria que mobilizar os deputados de outras províncias. E deputados de outras províncias não estão interessados em colocar, em facilitar a vida de uma província que não é a dele. Para eles facilitarem, você tem que ter uma causa nacional que mobilize todo mundo. No caso do Paraná e da Amazônia, havia os conflitos territoriais. Então, para defender esse território brasileiro, os deputados aceitaram participar dessa construção de novas províncias. Para Campos, faltou a fortuna maquiavélica, faltou a sorte. Essa sorte não teve, seria uma conjuntura internacional que favorecesse, a não ser que Campos tivesse para ser invadido. Essa região ali vai ser invadida por holandeses, franceses, etc. Não havia esse período. Então, conseguir alçar a condição de província seria muito complicado, porque dependeria de toda essa mobilização política. Portanto, veio a peste, meio que desorganizou aqui o movimento, e, por outro lado, não havia força política suficiente para fazer valer esse projeto e essa proposta. Então, recapitulando com vocês, tive que falar muita coisa ao mesmo tempo. Dá para ouvir, não dá? Não é horroroso. Aconteceu principalmente no Império, as disputas entre centralização, descentralização, autoridade, liberdade, entre liberais, moderados, liberais exaltados, conservadores, liberais, regressistas, progressistas, cada um ao seu tempo. Todas essas facções políticas, essas ideias políticas circularam também por aqui, e nós vamos encontrar vários momentos de conflitos aqui na praça mesmo da cidade, disputas. Quando eu trabalhei com a visita do imperador, essa foi uma... quando eu estava pesquisando sobre essa visita de 1847, isso foi algo que me chamava muita atenção. Porque o imperador, quando vem a Campos em 1847, ele vem com 21 anos de idade, e ele fica praticamente um mês. Eu falei, cara, o imperador ficar numa vila praticamente um mês, tem algo de estranho isso. E não era exatamente uma vila que era a capital.
ela era um distrito, tinha suas pretensões, mas não era capital. Então, quando ele vem em 1847 e fica aqui praticamente um mês, hoje eu entendo isso aí como uma articulação com as elites locais daqui. Você vê que ele chega lá para Quissamã, ele vem junto com o barão de Araruama, que vem trazendo Cícero Uliano. A estadia dele aqui vai ser controlada por essas famílias importantes. São os homens com princípios cabedais, são os bons homens bons, que controlam o circuito, né, por onde o imperador vai circular. E aí, pesquisando um pouco mais, eu descobri que quando ele vai embora, o imperador ele distribui, né, muitos títulos, muitas honras, glórias, privilégios, e não distribui para qualquer pessoa. Ele distribui justamente para esse elenco de homens bons que tanto receberam quanto também tinham uma importância na política regional e nacional. Por que eu estou colocando isso? O imperador, quando vem, ele vem com 21 anos, mas vem com o tutor dele, o ex-tutor dele, que é o Aureliano de Souza Coutinho, que era presidente da província do Rio de Janeiro. Em 1844, quando Aureliano chega ao poder, ele era um liberal. Os conservadores tinham governado durante um bom tempo. E foi nesse período áureo que se aprovou muita coisa a favor de Campos, como o canal Campos Macaé, que foi no período dos conservadores. Mas por quê? Porque nessa época, quem estava no poder era a família Caldas Viana, que tentava de alguma forma, tanto é que eles eram acusados na província de só favorecerem Campos. E realmente, quando você vai analisando, eles tomam muitas medidas favoráveis a essa região. Quer dizer, eles chegam na política provincial e ao invés de atentar para toda a província, eles ficam muito mais preocupados com Campos. Tanto é que nessa época que se aprova o canal Campos Macaé. É nessa época que se suspende o imposto do açúcar, que tornou Campos tão rico, como coloca Fátima Gouveia no Império das Províncias, ao longo do século XIX. Você vê que foi a articulação política que fez a cidade aqui decolar, num dado momento, através dessa trama em que levou pessoas daqui a ocupar o cargo lá no Palácio Provincial. Pois bem, então nesse esquema aí, em 1844, quando Aureliano chega ao poder, ele foi nomeado presidente da província do Rio de Janeiro por um gabinete liberal. Esse gabinete liberal demitiu todo mundo aqui de Campos, que ocupava cargos de comando e que estavam ligados aos conservadores. Então, houve o que eles chamaram de a locomotiva aureliânica, que chegou e demitiu todo mundo e colocou no cargo agora os liberais aqui de Campos. Isso tensionou muito as relações aqui na cidade. Quando o imperador vem com Aureliano, e a eleição é aquela coisa, né? Muita denúncia de fraude, muito voto controlado, muito na rede clientelar. Os vereadores fizeram a festa na época. Porém, a maior parte dos vereadores foram condecorados no final. Ganharam seu presentinho, sua mercê. Por quê? Porque quando o imperador vem, na hora de distribuir os títulos, honras, glórias, privilégios, quem foram os contemplados, as comendas? Quando você vai olhar, são todos aqueles que participaram da organização das eleições de 1844, eleições essas que deram a vitória ao Aureliano, irmão dele, e ao gabinete liberal. Então, a entrega dessas comendas tinha a ver com uma eleição acontecida 3 anos atrás, que não era uma coisa que o imperador é que, toma aqui para você isso, você vai ser barão de... Não, era tudo muito pensado estrategicamente, até porque ele era recebido aqui, e receber o imperador, tem muita gente que fala assim, é uma honra, sim, mas é um desgaste profundo. Era muito trabalhoso. Aí para receber família já é complicado, imagina o imperador. O que você não tem que mobilizar? Do garfo ao banheiro, você vai ter que pensar em tudo. Então, e ele vinha com a comitiva, etc. E tal. Então, no livro eu trato um pouco disso aí, de como que a vinda dele está ligada ao poder político desse grupo e de como o poder político desse grupo era fundamental na época para a elite provincial. Quando você faz uma comparação com hoje, e é lógico, são tempos muito diferentes, é até um perigo fazer comparações, mas quando você olha o que era essa região do século XIX, o que ela é hoje, é de chorar. É de chorar
né? Eu acho que nós herdamos alguns resquícios daquelas práticas políticas que elas permanecem, algumas delas permanecem. Quando você vai trabalhando com as fontes, isso vai ficando cada vez mais evidente. Portanto, super importante entender que essas elites locais, elas não eram homogêneas, havia conflitos entre os homens bons, nem todos pensavam da mesma forma, evidentemente, eles se filiavam a facções diferentes e tinham sonhos e representações diferentes para essa cidade, né? Tanto que nem todo mundo embarcou no projeto de virar província, mas a maioria embarcou. Tá? Basicamente eu vou ficando por aqui, deixando para vocês aí muitas informações sobre a vida política aqui na nossa cidade do século XIX. Há muito a ser pesquisado sobre essa Câmara Municipal, tanto sua composição, sua formação social, seu desenvolvimento, suas redes clientelares, como é que se estabeleciam as conexões. Hoje existe na historiografia um termo que a gente vem utilizando muito para falar das figuras que fazem papel de mediação, os mediadores. Aqui dentro da cidade, muitas vezes, tem pessoas da elite local que não têm muita conexão com o mundo maior, mas tem aqueles que fazem a ponte, aqueles que conhecem o rei, aqueles que vão lá e de alguma forma estabelecem o laço, né? Essas figuras mereciam estudo, como o exemplo do Barão de Araruama, que era uma figura detestada pela Câmara Municipal de Campos, né? Era uma figura quase que concorrencial, merecia um estudo, ver por que ele criava tantas animosidades. Eu encontrei muitas cartas da Câmara em debate com o Barão de Araruama, um bate-boca assim, que resvalava em acusações de que o Barão se metia aqui na política local em busca de benefício próprio, né? Denuncia o canal, a estrada que ele construiu, tudo como interesse dele particular, e você vê que há uma elite aqui na cidade que fica muito incomodada com as intromissões dele dentro dos assuntos aqui da região, como se ele não fosse parte da região. Ele era, né? Ele estava presente aqui em vários momentos da nossa história. Tem muitos outros assuntos que eu poderia tratar com vocês, mas vou deixando aí só essas informações e abro aí rapidamente para as perguntas que vocês tiverem. Estou dentro do tempo. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Eugênio? Tenho uma curiosidade, tudo sem graça. Gente, olha, a visita do imperador e vivendo em tempos de tirania também aí, tá? Para vender. Quem quiser. Professor, boa tarde. É bom reencontrar. Você foi meu professor na faculdade. Tá? Acho que eu sou professor da cidade toda. É muito bom reencontrar. Quando você fala na questão da comparação, que é perigosa, né, e é verdade, não sei se eu posso usar esse termo declínio, acho que é entre aspas, mas então, assim, eu estou querendo achar qual foi o momento que a cidade de Campos começou a viver, abre aspas, esse declínio, porque hoje nós não vemos uma cidade com tanta expressão como nós vemos em toda a história da formação dela. Hoje nós não vemos no Estado ou no país essa expressão política, econômica de certo modo, mas nós não vemos dessa maneira mais quando a gente escuta toda a história da cidade de um modo assim com tanta importância. E hoje nós vemos nossa cidade, eu acredito, pelo menos a minha visão, uma cidade apagadinha, esquecida, lá no interior, né? Quando foi que isso começou a se formar? Ou essa visão da grandiosidade começou a, de certa forma, ser deformada? Não sei se eu me expressei muito bem. Isso. Eu só tomaria cuidado, você bem colocou logo no início da sua pergunta, com a ideia de que é um caminho a ser seguido e que a gente estaria declinando. Senão fica algo meio que anacrônico, até teleológico, como se uma cidade ela tivesse esse crescimento, um destino a algum lugar. Na história não tem um lugar para chegar, nós que construímos no presente aonde queremos chegar, né? Então não há exatamente um lugar a chegar. Agora, eu acho que isso merecia estudar a região dentro de uma perspectiva longitudinal, porque se você parar para pensar, há pouco tempo atrás o Garotinho foi eleito, Rosinha, eles eram aqui da região.
Então isso poderia ser assim, um exemplo de que de repente a região novamente estava se projetando. Então é lógico que teve um momento assim, a aula depois caiu um pouco, foi melhor, eu não sei, eu acho que tem que se pensar isso de forma processual, mas nunca assim, um declínio, né? Eu acho assim, é lógico, nós estamos dentro de um contexto em que, quando comparadas as importâncias, né, elas são diferentes, né? Já não tem mais aquela projeção que tinha, é outra, também os tempos são outros, né? Então acho que não existe uma resposta única para isso, né? Isso é meio angustiante até. Agora, há muito que, de certa forma, aprender com o passado, né? Há muito que você olhar para o passado e refletir sobre o que foi, como foi, por que foi. Eu particularmente acho que a chave está em algo que tem que ser muito pouco pesquisado, que são as elites daqui. Elas são pouco pesquisadas, elas mereciam uma pesquisa mais hard, uma pesquisa que problematize seu patrimônio, sua relação de trabalho, exploração, capital, reprodução desse capital, reprodução desse patrimônio, como é que se dá o poder simbólico dela, como é que se dá a formação da elite local. No século XIX, a elite local, ela se formava como se formava a elite do Império. Eu encontro lá documentos que boa parte dos filhos das boas famílias de Campos estudavam em Coimbra. José Murilo mostra isso, né? A elite imperial, principalmente no primeiro período, ela estudou em Coimbra. A elite política imperial, no segundo período, vai estudar em Recife e em São Paulo. Aí vem um ponto interessante. O Charles Ribeiroli, quando teve em Campos, ele chega a fazer essa afirmação. Porque ele ficou apavorado que aqui em Campos, mesmo em 1858, 60, as pessoas ainda estavam estudando em Coimbra. Quando a elite do Brasil estava indo para Recife e São Paulo, Campos insistia em Coimbra. E ele chega até a afirmar assim, nossa, Coimbra caducou. O ensino moderno nem está mais lá. Aí eu fico me perguntando, essa questão do status, da distinção daquela elite da época, de como ela se manteve ainda em Coimbra, quando parte da elite brasileira já tinha tomado o caminho de Recife, da escola de Recife e da escola de São Paulo, né? Então, eu fico me perguntando, eu acho que isso aí, essas elites nossas, digamos, que eu ainda não tive tempo de escrever sobre isso, mas tem muito material. Educação básica aqui. Houve uma luta, na primeira metade do século XIX, houve uma luta para instalar um liceu aqui em Campos. O liceu só veio no final do século XIX. Na primeira metade. Uma luta. O imperador, quando veio em 1847, inaugurou o liceu também. Era o canal, o liceu, havia todo um ano. Faz parte daquele projeto da modernização da própria cidade. Aí você me pergunta assim, por que não conseguiu funcionar o liceu? Tem várias razões. Várias razões. Mas a maior de todas elas é a vontade política. E o fato de que a elite local não colocaria seus filhos para estudar no liceu. Eles iam estudar ou Pedro II, ou iam receber uma educação doméstica, para depois partir para conseguir ir para Coimbra. Então você vê que a educação, estou falando das primeiras letras, estou falando aqui do que hoje é o ensino secundário, ele não vingou. Não vingou. Tinha professores, chegaram a contratar professores, e também tinha problemática dos alunos. Os alunos trabalhavam na agricultura, né? Muitos alunos na época da colheita, etc. e tal, tinham que sair, não estudavam. Tanto é que o presidente da província, no relatório, ele chama atenção disso, de como era complicado botar as crianças para estudar, principalmente nas primeiras letras, porque as crianças trabalhavam junto com seus pais. Porque a leitura que se fazia de infância é diferente da leitura que nós fazemos hoje. Eram outras sensibilidades e outras necessidades, né? Deu para... Mais alguma pergunta? Olá, Eugênio, tudo bem? Eu e as meninas estamos trabalhando numa pesquisa a respeito dos melhoramentos de campus e dos discursos da imprensa, né, a respeito desse evento. E tem nos incomodado bastante a seguinte pergunta: se a gente conseguiria localizar, e a gente veio atrás dessas respostas ou de algumas pistas, né, no nosso curso aqui, a partir de que momento a gente conseguiria localizar, e se conseguiria localizar, a formação desse discurso
discurso sobre uma campus distinta, forte, cheia de méritos, né? Capaz inclusive de competir com outros centros maiores para ser capital, enfim. A partir de que momento a gente conseguiria localizar o desenvolvimento desse olhar de campus para si mesma, né, através das suas elites? Se de repente você puder dar alguma pista, a gente agradece. Acho que existem vários momentos. Eu não trabalho tanto no século XVIII, trabalho no século XIX. Se trabalho no século XVIII, na rabuja ali, que às vezes eu preciso apanhar alguma informação. No século XIX está cheio. É uma construção assim, recorrente. Tanto é que vivendo em tempos de tirania, eu chamo atenção para isso. Há um discurso que circula muito na cidade, que é feito tanto pelos homens bons quanto pela imprensa, principalmente a partir de 1831, com o Correio Constitucional Campista, disso aqui ser uma região assim, rica, populosa, civilizada, que o Império... Isso é muito interessante porque se você apanhar o Gazeta, acho que é Gazeta do Rio de Janeiro, eu não lembro, é o Diário Oficial, de 1822, 21, você vai encontrar diversas cartas que saíram de Campos, parabenizando o imperador, parabenizando a luta pela independência, parabenizando mil situações. E nessas cartas você tem um discurso muito voltado para a ideia de que isso aqui é uma região muito especial. Você vê, quando você apanha lá as cartas, são cartas sempre de capitais. Quem manda carta? São Paulo, Mineiro, Vitória, são sempre as capitais que estão mandando cartas. Campos manda carta o tempo todo. Como se Campos se sentisse capital de alguma coisa. E a elite local constrói o tempo todo o discurso de que aqui é um lugar muito bom. Só que esse discurso de um lugar muito bom, civilizado, populoso, rico, silencia uma massa imensa de pessoas que não são ricas, não são bem tratadas, são assassinadas, são mortas, exploradas. Eu costumo dizer, a Casa Grande de Campos escorria muito sangue também. Não é só essa coisa assim, a Casa Grande, o monumento que ficou. Não, esse monumento tem muita assombração, tem muita história ruim. No sentido, se você parar para pensar, assim, história de sofrimento, de dor, etc. Você tem 1000 documentos sobre isso, né, que a gente encontra. Muito silenciamento. Então, eu tenho muito material sobre esses discursos que são construídos nessa primeira metade do século XIX. Que principalmente é um momento muito bom para ver isso. Quer sair do Espírito Santo, quer ir para o Rio de Janeiro, fica enfeitando o tempo todo o rolo. É maravilhoso, é isso, é aquilo. E é incrível como esse discurso ele vai funcionar a partir de um determinado momento para essa própria elite. Ela constrói e ela acaba acreditando nesse discurso. De que realmente é boa para todo mundo, é maravilhosa para todo mundo, é interessante, etc. E tal. Mas esse discurso de autocontemplação, maravilhoso, assim, a gente já encontra ali, eu tenho muito material. Assim. E muito. Assim. Chega a ser, às vezes, você fica constrangido. Quando você lê, você fala assim, gente, menos, pega mais leve. Porque a história de uma cidade é uma história do seu povo. E não existe só uma elite. Existem vários segmentos dentro da sociedade. Nem todo mundo vai ter a mesma leitura que se passou. A gente não tem escravos deixando para a gente diários, mostrando qual foi a experiência dele aqui em Campos. Então, o que a gente pode acessar dos escravos, a gente acessa pelo olhar do branco, pelo olhar do Senhor. E é um olhar, de certa forma, deformado, né? Porque a gente nunca olha o outro como o outro é, a gente olha o outro que está na fantasia da gente. Então, isso é bem mais complicado. Mas você encontra bem antes. Agora, é um discurso que cai, volta, cai. Nessa época aí, eu me lembro que um tempo atrás, quando veio o lance dos royalties de Campos, você abria Folha, Diário, vários aí, jornais. Era para Campos hoje dizer assim, uma espécie de Nova York, porque ia vir muita coisa, toda vez tinha assim, vai vir não sei o que para Campos, vai melhorar. Muita coisa estava chegando para Campos, até hoje estou procurando onde todas as coisas maravilhosas que iam chegar. Então há sempre essa perspectiva de que alguma coisa vai vir de fora e salvar a gente. Um investimento vai vir algo que vai salvar essa cidade, né? Vai salvar a cidade inteira, né, dessa perdição na qual se encontra.
sei lá, a gente tem que tomar muito cuidado. São discursos assim, muito pouco problematizadores, são discursos que não levam em consideração as diferenças que existem dentro da cidade. Você pega o que tem sido produzido pelo pessoal de História lá na UF, que tem sido produzido na UENF, vem mostrando uma cidade marcada pela contradição, pela desigualdade estrutural, pela exploração, pela violência simbólica. Uma cidade que tinha tudo para ter acontecido em termos de recursos, mas que não conseguiu acontecer, teve esses verbos aí, os royalties, etc. Então, eu acho que a gente tem que começar a problematizar mais a própria cidade e ver que existem várias vozes em campo. De certa forma, as pessoas circulam um pouco na cidade. Quem mora aqui na Pedra raramente vai a Guarulhos, tem uma visão estereotipada de Guarulhos. Guarulhos é quase uma abstração da cidade. Guarulhos é um bloco homogêneo, não é. Guarulhos é uma dinâmica. Se você for a Guarulhos, é uma outra realidade muito diferente daquela que está na sua fantasia. De falar, Guarulhos é assim como uma baixada. Nós temos uma baixada super antiga. Então há muito a que se conhecer na cidade, se quebrar muitos preconceitos. Existem muitos grilhões. A começar por várias denúncias que nós temos de como são eleitos ainda os nossos vereadores, como se dá muitas vezes eleições fraudulentas em campos. Então tudo isso aí nós temos que ficar bastante atentos. Mais alguma pergunta? Primeiro dar os parabéns. Obrigado. Aí me aconteceu. Eu sou Sebastião, lá do Museu Barbosa Guerra. Eu queria que você falasse um pouquinho da família Caldas Viana, né? De onde que ela veio do século XVIII, assim, e da questão da situação política dela. Porque, o João Caldas Viana teve o pai, teve o filho e teve o neto. Né? O pai foi o governador da província. Né? O filho foi o visconde de Pirapetinga, aqui da rua Barão de Amazonas e tudo mais. E o neto foi um grande campeão de xadrez, né? E advogado, total, né? Aqui em Campos e tudo. A família foi para o Rio de Janeiro, né? Aí, não sei se foi para um propósito político, tanto é que ele morreu lá, o Barão de Pirapetinga e tudo. Agora, de onde que ela veio em si? E a parte política mais dela. Muito obrigado. Sebastião, uma das coisas que me chamou muita atenção nessa família, primeiro que ela vem lá desde o século XVIII. Né? A família do Barão da Pirapetinga, o João Caldas Viana, filho, não, o João Caldas Viana, o pai, foi governador da província, ele conseguiu, né, casar com a filha do comprador do soldado do Leste. Então, um deles se matou, né, com um tiro na cabeça. E foi uma coisa que eu fiquei assim surpreso, que eu não sabia. Né? Eu encontrei isso no jornal. Eu não sei se foi o presidente da província que se matou. Depois, eu acho que foi ele. Ele dá um tiro na cabeça e depois sai uma notinha no jornal de que ele tinha se suicidado. Ele era um homem muito religioso, talvez por algum problema mental, não sei. Ele saiu daqui... Não, e na verdade ele tinha um pé no Rio de Janeiro já, né? Eles já tinham conexões lá no Rio, a família tinha um pé no Rio de Janeiro, principalmente a partir do irmão dele, que se tornou primeiro-ministro. Então, ele se deslocou, tanto é que, em 1844, houve um debate se ele poderia participar das eleições de Campos ou não. Ele já estava há tanto tempo no Rio de Janeiro que parte da oposição aqui dizia que o João Caldas não tinha direito a votar aqui na cidade. E ele começa a defender a ideia de que ele era campista, para ele poder participar da eleição, ser votado e votar. Tanto é que ele briga por isso, participa, e depois ele volta para o Rio de Janeiro. Quer dizer, ele foi campista até a hora dos interesses dele ali na política. Então, é uma família que está presente desde o século XVIII, o poder vai passando de pai para filho, isso vai em diversas gerações. Se você for acompanhando ali já no final do século XVIII, você já encontra a família Francisco Viana ali presente, ocupando cargos de mando aqui, de governança dentro da região, e isso vai se repetindo, e eu paro em 1844, que é quando eles saem do poder. Eles saem do poder justamente porque, quando o gabinete muda,
cai um gabinete conservador, entra o gabinete liberal. Quando o gabinete liberal entra, reconhece todos eles como conservadores. Então, eles são exonerados, eles saem. Porque eram todos cargos que não eram cargos de eleição. Digamos, presidente de província não era escolhido pelo voto popular. O presidente de província era, na verdade, indicado pelo gabinete. A mesma coisa acontecia com o ministro. O ministro também era indicado. O fiscal de renda também era indicado. Eles ocupavam cargos de indicação, não eram cargos de concurso. Concurso ou eleição. Concurso, na época, havia para professor. Professor sempre teve concurso. Professor público sempre teve concurso. Se tem uma profissão que sempre teve que mostrar mérito, era de professor. Então, na época, é muito estranho isso, na época, professor já tinha que fazer concurso. Você podia dar aula particular, sem ter diploma nem nada. Mas, para dar aula como professor público, você tinha que fazer concurso e ter diploma, ainda que não existisse escola normal até mais ou menos 1835, se não me engano. Tá? Então, é uma família que vai estar presente. Não é exatamente assim. É isso que eu estava colocando. Eu acho que essas famílias merecem um estudo mais aprofundado, porque eu não me aprofundo em nenhuma delas. Eu passo os olhos para falar dessas famílias como bloco. Mas quem quiser pode pegar uma família dessa como um caso que pode ser estudado para mostrar as conexões e ramificações das relações dele, o patrimônio. É muito interessante quando você pega, principalmente, o inventário. Quando você encontra o inventário dessas famílias, você fica assim, chocado, cara. Com a fortuna. Nossa, a família Ribeiro de Castro conseguiu o inventário, porque eu escrevi um artigo sobre uma rebelião, eu e a Rafaela escrevemos um artigo sobre uma rebelião que ia acontecer lá na Fazenda do Queimado, e liderada por um escravo que sabia ler. E aí eu tive que pegar o inventário do Manuel Ribeiro de Castro. O inventário eu achei a Rafaela achou e a gente trabalhou junto, lá no arquivo. E quando eu peguei o inventário, eu fiquei assim, muito chocado. Assim. Cara, é um plantel imenso de escravos. E muito interessante que esse plantel, eu até escrevi um pouco sobre isso, é uma maravilha. Quando você pega e vem tudo registrado, nome, se era casado, se tinha filho, casado com quem, papapá. Você consegue estabelecer uma rede de relações familiares dentro da senzala. Sabe, de casamentos, de afiliações. Tanto é que esse escravo que sabia ler, ele aprendeu a ler com outro escravo, um escravo boçal que veio de África, chegando aqui aprendeu a ler e escrever e ensinou para outro escravo, porque escravo não podia estudar, era proibido por lei. Só conseguiam estudar quando eram professores particulares. Escola pública não recebia escravos, de forma alguma. Então, é muito interessante. Quando você apega os inventários, dá para fazer assim, um estudo bem bacana, que ninguém ainda fez. Tem muita coisa a ser feita. Essa parte do primeiro reinado, da primeira metade do século XIX, é uma parte que ainda não foi ainda trabalhada. Eu e pouquíssimas pessoas trabalhamos sobre isso, porque todo mundo se centra muito na segunda metade do século XIX. Porque aí é a abolição. E também porque nesse período não tem quase jornal, só a partir de 30. Então aí tem pesquisador muito mais assim, não vou pegar esse material para ler, não vou conseguir. Então as pessoas ficam com certa preguiça. Então elas acabam pegando os jornais da segunda metade do século XIX, que é muito mais fácil de ler, muito mais tranquilo. Então fica aí o convite, as pessoas que têm interesse em encarar o arquivo. Tem muito, mas a gente tem muita coisa, a gente faz ideia do que tem ainda para pesquisar na primeira metade do século XIX. Nesse Vivendo em Tempos de Tirania, que eu trago assim, muitas coisas do que eu li da paleografia que eu fiz lá. Então, eu descobri bastante coisas e trouxe bastante informações. Tanto é que o livro ele é pensado muito para o professor da rede pública. Tem uma primeira parte assim, toda bem didáticazinha. Na segunda parte, que fica um pouco mais hard, que fala sobre essa luta de campos para se desmembrar do Espírito Santo. Mas fica aí o convite, quem tiver interesse. Pessoal, então podemos dar uma paradinha, fazer um intervalo de 20 minutinhos? Às 3 horas, então, a gente retorna, tá bom? Obrigado.
ocupação, identidade, meio e patrimônio. O professor Sofiati é doutor em História Social, né? Já produziu trabalhos com ênfase em História Ambiental, é autor dos livros Crônicas da Globalização, Reflexões de um Eco-historiador acerca do impacto do Ocidente sobre a humanidade e a natureza, e a planície do norte do estado do Rio de Janeiro, antes e durante a ocidentalização do mundo, entre outros, né, professor Sofiati? Não vale a pena. Tá bom, obrigado. Boa tarde. É bom estar aqui novamente, e eu acho que a essa altura dos acontecimentos, todos já estão bastante enfronhados na história de Campos, e isso facilita o trabalho de quem tem que falar já no final do curso a respeito das transformações que ocorreram na região e também o que restou de tudo isso que a gente possa chamar de patrimônio, de alguma coisa que a gente possa chamar de identidade regional ou de identidade municipal. Então, é algo bastante... Esses 3 temas foram bastante, assim, difusos, e para coordenar os 3 foi difícil. Para mim foi, mas eu vou começar a fazer essa abordagem mostrando que antes mesmo que houvesse transformações trazidas por uma colonização europeia para a região, internamente já estavam ocorrendo transformações também, ou ocorreram transformações também entre os povos nativos que viviam, que se estabeleceram na região. Porque atualmente existe uma discussão grande a respeito do Paleolítico e do Neolítico na América. Quer dizer, o Paleolítico é uma organização social em que os povos não estão sedentarizados, eles continuam nômades e vivem da caça, da coleta e da pesca. Não conhecem a cerâmica ainda, não conhecem a pedra polida, não conhecem a agricultura, por exemplo, não por incapacidade das pessoas, mas por não haver a oportunidade de se fixar ao solo e adotar uma vida sedentária. Então, no momento em que grupos humanos conseguem se sedentarizar, aí, então, vai haver tempo suficiente para que se possa desenvolver agricultura, pecuária, cerâmica, tecelagem e outras coisas mais. Como na América os arqueólogos não conseguiram identificar sociedades paleolíticas e neolíticas semelhantes às europeias e às asiáticas, há uma tendência a negar que exista isso na América, sobretudo na América abaixo do Equador, que não exista assim grupos sociais que tenham atingido o nível neolítico, por exemplo. Aqui nós temos 2 casos bastante interessantes na nossa região. Primeiro, um grupo neolítico, paleolítico, aliás, quer dizer, que vive da coleta, da pesca, da caça, no arquipélago de Santana, na ilha maior do arquipélago de Santana, que já foi muito bem estudado. Esse grupo permaneceu nessa ilha durante um século, no século XIV todo. Quer dizer, quando os europeus chegaram aqui, eles já não mais existiam. E interessante que a vida deles é uma vida tipicamente paleolítica. Eles não produzem cerâmica, não têm agricultura. Até a gente pode mostrar, passar mais 2 slides para entrar nesse assunto. Então, a gente não encontra entre eles aquilo que caracteriza um paleolítico europeu e asiático, porque esses povos europeus e asiáticos tinham um modo de vida nômade. Era sempre necessário sair atrás da caça, da pesca, da coleta, para poder viver. Então, não havia sedentarismo entre eles. Agora, é interessante que esse povo que viveu na ilha maior do arquipélago de Santana, que são 4, 5 ilhas, mas a maior tem água potável e uma fartura de alimento, uma fartura de recursos naturais. Então, esse povo pôde viver por um século nessa ilha sem precisar
adotar um estilo de vida nômade. No máximo, esse grupo saía para ir até o continente com muito medo, parece que dos nativos que haviam se estabelecido no continente, colher alguma coisa e levar para a ilha. O que causou estranheza aos arqueólogos foi descobrir entre o que eles deixaram de ossos e outros vestígios, um esqueleto de rato. Aí, como pode ser isso? O rato que a gente conhece mais, esse rato que estava lá, é o europeu. Não havia europeu na América no século XIV, a não ser o caso de Colombo, que chegou aqui, mas no Brasil não. Então, supõe-se que, posteriormente, um rato na ilha, tem muito gato, né? Tenha feito um furo, uma toca, e tenha morrido juntamente com o que esses povos deixaram. Então, a gente tem que entender que paleolítico e neolítico não tem que seguir modelo europeu e asiático. Nós temos o nosso próprio modelo. Por exemplo, no caso do neolítico, em que já há sedentarização, em que já há produção de cerâmica, a construção a tecelagem, a agricultura, a pecuária, a gente tem que entender que no Brasil foi diferente, ou na América do Sul foi diferente, porque havia uma fartura tão grande de recursos que não era necessário desenvolver tanta agricultura. Se a gente tomar, por exemplo, os índios, os Goitacá, nós vamos verificar que eles produziram cerâmica, que eles produziram artefatos de pedra polida, que conheciam a agricultura e desenvolveram muito pouco a agricultura. Por que isso? Quer dizer, então não houve agricultura aqui, se não houve agricultura, nós não podemos considerar esse povo tendo atingido o estado neolítico. Mas atingiu porque a agricultura não era tão necessária como era no Oriente Médio, como era na Europa. Então, a gente tem que fazer uma releitura dessa questão para criar, para estabelecer conceitos que garantam, que demonstrem que nós tivemos essas fases também